uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala da escola, podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. E por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o MasmorraCast. Olá, ouvinte! Estamos aqui para o nosso podcast analisando os melhores filmes de terror, de horror, filmes de gênero do ano. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Emerson Teixeira. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Angélica, os ouvintes, vamos lá, né? Mais um ano aí desse formato que já virou tradição aqui no Masmorra. Sim, é muito divertido, né, Emerson, conversar sobre o que a gente andou assistindo, meter o pau, dar risada, né? Porque a gente está desfalcado também, né, Emerson? Porque o nosso amigo Alan não está com a gente hoje, está se recuperando aí, andou tendo uns probleminhas de saúde, mas ele já está melhorando, logo mais ele está de vento em popa. Mas não pôde gravar com a gente. Com as energias aí, né? E o terror começa com a gente saber que o ano passou super rápido, né, Angélica? Tô com medo, cara. E detalhe, saber que o Brasil tá virando filme de terror, né, cara, também. Então tá... Totalmente. Tá foda o negócio, né? A arte tá imitando a vida ultimamente, viu, cara? É isso aí, cara. Então eu e o Emerson aqui, a gente tem as nossas listas. É bom a gente considerar isso aqui, né, Emerson, no começo do podcast, que tem muita coisa que você vai ver o lançamento em IMDb, lançamento em 2015. Porém, são filmes que circularam em festivais, né? E não tiveram um lançamento assim ao público, né? Tem muita coisa que a gente vai conversar, por exemplo, que nem lançou no Brasil, tá? Lançou na locadora lá do nosso camarada, né? O Paulo Coelho, né? E tal. A gente foi atrás, mas nem lançou no Brasil, né, Emerson? Tristeza. Sim, e são filmes que, na maioria dos casos, valem a pena, né? Por conta do... Até porque não do estranhamento causado, né? Então, a gente vai citar por causa disso, né? Vale a pena. De uma maneira ou de outra, vale a pena. Exatamente. A gente vai falar de coisas aqui que valem muito a pena, tá? E algumas coisas que são mequetrefes mesmo, que a gente só vai mencionar que a gente assistiu e falou, caceta, eu perdi tempo de vida assistindo isso. Mas faz parte, né? É a loteria do filme legal, né? Eu tava até conversando com o Emerson aqui em off, que agora no final do ano eu tenho o hábito de ficar fuçando listas dos outros, né? Apesar de não ter lá muita simpatia por fazê-las. Mas aí apareceram coisas que, cara, eu não consegui assistir. Hoje, pra falar a verdade, assim, tem até um filme que a gente vai mencionar, que é o The Lure, né? A Atração, que é um filme polonês, que eu assisti, sei lá, assisti hoje, cara, porque não sabia da existência desse filme, né? Eu vi na lista de alguém. Mas divertido, interessante, vamos falar mais sobre, né, querido? Vamos lá. E, assim, acho que tem uma diferença legal, assim, de falar, porque esse ano os filmes de terror, eles foram muito diferentes do ano passado. Ano passado tinha uma vertente mais, aquela coisa ascendente desses novos filmes, pelo menos as pessoas denominam assim, né? Dos novos filmes de terror, contemplativo e tal. Eu acho que esse ano... Pós-terror, meu amigo, que o pessoal tá falando. Pós-terror, que eu acho que não faz sentido nenhum. Mas enfim, esse ano a gente teve uma diversificação maior. Não sei o que você acha. Eu acredito nisso. A gente teve filmes de possessão demoníaca, muitos filmes sobre sono, sobre o mundo do sonho, a paralisia do sono. A gente teve também filmes que são contemplativos, né? Mas, assim, eu acho que houve uma mescla maior, assim.
Não sei se isso é algo bom ou algo ruim. A gente passou, né, Angélica, a gente troca figurinha no Twitter, né, mandando recomendação um pro outro de filmes de terror. Sim. E, assim, pelo menos a gente falou bastante mal até dos filmes que foram lançados, né, da questão da falta de opção e tal. Mas eu fazendo a lista aqui, eu achei bastante coisa interessante até. Então eu fiquei impressionado comigo mesmo, assim. É verdade. Por criticar em algum momento desse ano. Sim, sim. Eu tava dando até uma olhada assim em box office, né? Porque é interessante, claro, pra gente que curte o cinema assim um pouco mais alternativo, a gente meio que caga, né, pra questão do box office, mas é importante isso daí, né? Por exemplo, assim, só pra mencionar, eu tô aqui no site thenumbers, né, .com, e eles estão aqui mostrando os filmes de maior faturamento, né? E olha só, gente, aqui na parte de terror, né, de horror, número 1 é It, né, que ele teve maior bilheteria e tal, né, que em segundo Get Out, né, Split, né. Então foi um ano bom pro terror, até inclusive de maneira financeira, né. Então isso daí eu vejo até como uma coisa positiva, porque é claro que os caras vendo que vale a pena investir no gênero, né, vai continuar tendo. Não é verdade? Porque o It foi um sucesso do caramba, né, de bilheterias, né, no mundo todo. Então tá valendo, isso é bom pra gente, é muito interessante. Sim. O filme de terror, na verdade, ele sempre dá dinheiro, né, sempre dá público. É uma coisa que envolve muito, acho que o ser humano na sua primitividade, né. A gente busca o medo. E por que não, os filmes são uma forma disso, né? E também tem uma coisa assim que seria o parque de diversões também. Tem muito isso no cinema. Eu fui assistir It, por exemplo, e é impressionante o quanto que ele explorava a questão da nostalgia e também dessa climatização, sabe? Que unia os adolescentes com os adultos e todo mundo inteirado numa coisa só. Eu acho que assim, é um filme muito mais do que um filme de terror. É um filme que provoca sensações. Né? Sim, então, assim, apesar de não ter gostado muito, eu pessoalmente estou cansado de tanta referência dos anos 80. Eu prefiro assistir os filmes dos anos 80. Stranger Things está aí para provar, né? A gente teve a nova temporada aí, e é sempre assim, uma referência, que brilhante, uma referência. Eu canso um pouco de referências. Mas o It, acho interessante a proposta, sabe? Porque ele tenta ali pegar alguns símbolos assim bem destacados dos anos 80, aquela coisa bacana, ele pega o monstro, mas também coloca o monstro como uma coisa completamente voltada à infantilidade e aquelas crianças que não são nada infantis, no mesmo tempo que são, né? Então eu acho interessante, é mais um filme de drama, eu acho. E tem essa parte também da provocação de sensações, né? É verdade. Não, o It é uma obra, assim, eu sou muito fã do Stephen King, né? Ele é uma obra do King, é considerado uma das melhores, né, dos livros mais completos, assim, do cara, mas é um livro gigante, não sei se tu teve a oportunidade de já pegar em mãos, né, um livro enorme mesmo, né, e eu lembro que pela minha idade, tudo, eu sempre quis ver um cinema e tal, pra TV do It. Eu lembro quando eu assisti a primeira vez, porque tem se eu não me engano, era uma minissérie, depois saiu como VHS, filme, né, um filme e tal. Mas muito ruim com um maravilhoso palhaço, né? Eu lembro que eu gostei muito do palhaço e eu odiei totalmente o filme, né? Esse daí, por outro lado, o It desse ano, eu achei um filme muito interessante, desde a atuação das crianças, né, e tal, né? E uma coisa que você mencionou, que eu acho divertido, que todo mundo fala de Stranger Things, né, e gosta das relações de Stranger Things, e eu, como você, eu também acho que é melhor... não que eu não assista e não que eu desaprove, mas eu acho que é melhor assistir as referências que Stranger Things coloca, né? E o King, ele é uma referência óbvia, né? É impossível você não assistir Stranger Things, não lembrar de Conta Comigo e tal, de outras obras que o King sempre coloca, né? Que são essas histórias de amizade, de afeto em meio a acontecimentos insólitos, né? Então é muito legal. O It foi com certeza um dos filmes... se não o que eu mais gostei, um dos mais divertidos, assim, que eu curti pra caramba, achei uma obra muito contundente, eu tô muito curiosa para saber como é que vai ser essa continuação, se os adultos vão ter
a mesma capacidade aí de entregar, né, um filme tão legal como as crianças entregaram, porque esse filme é das crianças, né, cara, é muito legal, né, o adulto quase não aparece, né, parece uma história do Charlie Brown, né, só faltava o adulto falar fom, 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 né, é só criança que importa, é legal isso daí. É bem interessante. Nessa linha também, tem um filme que saiu no começo do ano, que eu gostaria de citar aqui, mas também como um contra-exemplo, na verdade, né? Eu separei aqui a minha lista dos mais famosos, depois vem aqueles que eu gostei, que são famosos, conseguiram um certo sucesso aí, e aqueles que eu realmente indico, né? No começo do ano a gente teve 2 filmes que eu acho interessante mencionar aqui, que um é o chamado 3, é impressionante como que uma boa ideia se transformou numa catástrofe, porque eu sou daqueles que acho a ideia do chamado fantástica, sabe? Claro que o filme original é o que há, mas eu gosto muito da ideia do chamado, entendeu? E o 3 ele é um ótimo exemplo do que não fazer com a sua própria ideia, com uma ideia brilhante, né? Que é você pegar ela e transformar em produto, né? A minha ideia original, a minha ideia que casa perfeitamente com o contexto histórico, social, enfim, você pega isso, coloca como um pretexto para desenvolver algumas cenas que vão dar susto em uma criança, ou nem isso, né? Então, não odiei, detestei esse filme. E o outro, um de janeiro, se chama Dominação. É um filme que eu acho também como um exemplo de péssimo gosto, de também uma ideia de mesclar o sono, olha aí o sono de novo, teve bastante filmes, né? Falei aqui que envolve sonhos, com o exorcismo. Nós temos um exorcista, que ele é um cadeirante, que é aquele Aaron Eckhart, nome diferente, né? Mas é um ator bem conhecido, fez Obrigado por Fumar, por exemplo. Adoro Obrigado a Fumar, enfim. Ele tem uma habilidade de entrar no subconsciente das pessoas, então ele faz exorcismo dentro do sono, do sonho no caso, né? Então é um filme com uma ideia também bem interessante, poderia render algo melhor, mas também é uma catástrofe. Ficam 2 menções aqui de contraindicações que realmente menções desonrosas, né? Desonrosas. Muito. Eu não assisti a Dominação, eu acho que eu comecei a assistir Dominação e eu peguei e desisti, né? Que eu tenho isso, né? Eu às vezes não fico me degladiando com o filme, não. Eu vejo que é uma bomba, falo, não, você não vai fazer eu perder esse tempo, né? Então acho que Dominação eu deixei passar. O chamado 3 eu não assisti. Agora, claro, não é desse ano, eu fui assistir uma verdadeira bomba. Mas foi divertidíssimo, só pra mencionar. Eu assisti o Sadako versus Kayako. Não sei se chegou a ver isso daí que tu falou de chamado, né? E é The Ring vs The Grudge, né? Que é uma das coisas mais engraçadas que eu já tive a oportunidade de assistir. Dois monstros, né? Ícones do terror, né? Japonês se confrontando, né? É uma história tenebrosamente ruim e essa ela consegue dar a volta e ficar engraçada. Então eu cheguei no final de Sadako vs Kayako dando muita risada, né? Então isso também tem esse lance que é bom até no filme de terror, quando ele começa a ficar até engraçado de tão ruim que ele é, né? Não sei como é que tu se sente em relação a isso. Eu não sei, depende, né? Eu acho que você é uma pessoa bem humorada, porque se o filme quer ser... Não, é que eu também não sei, eu não assisti. Mas se o filme ele quer ser sério e acaba caindo no riso, eu acho que tem um problema. É verdade, a intenção demais, né? É meter medo, né? Só que às vezes os caras erram de todas as maneiras possíveis, né? Alguém pensou assim, nossa, vai ser muito legal, imaginem misturar Sadako versus Kayako, como deve ser bom, né? Só que não é nada bom. Porque todo o elenco de apoio é horrível, a história é horrorosa e tal. Eu quero perguntar uma coisa pra você, teve um filme que eu assisti, que é o filme no original, o título é A Cure for Wellness, A Cura para o Bem-Estar. Esse filme aí tu chegou a dar uma fuçada nele? Não vi. Eu acho que eu baixei, mas não vi. Engraçado, esse é um dos filmes que eu assisti e eu achei que o filme tem uma premissa interessante. O filme, ele é interessante, mas ele não... Sabe quando o filme vai e não consegue ir? É louco isso daí. No final você termina enfadado.
foi assim pra mim, a Cure for Weakness, né? Achei bem fraquinho, assim, no sentido de não porque ele é mal filmado, não porque as atuações sejam ruins, e sim porque, cara, né, podia ser melhor, né? Essa impressão que eu fiquei, assim. Mas foi um dos filmes, assim, que acho que eu assisti no começo do ano, que eu achei bem estranho, assim. Apenas mas ficou aquela sensação, né, de que poderia ser melhor. Isso acontece bastante, né? Infelizmente, de novo, né, as ideias boas desperdiçadas, né? Um também que vem como uma referência mesmo ao Alien é o Vida, né? Aquele filme com o Jake Gyllenhaal. Sim, o Life, honestamente, né? Eu achei um filme interessante. Eu acho que no final dele ele perde muito a mão, mas, sei lá, como uma diversão também, eu acho bem interessante. Apesar de ser uma cópia muito grande de Alien, né? Engraçado é que ele saiu na mesma época que Alien Covenant, né? Que eu chamo carinhosamente de Alien Cocovenant, né? Do Ridley Scott. E, cara, ele é muito mais satisfatório para uma pessoa que é fã de Alien assistir do que um Alien Covenant, sabe? É interessante, né? O Life, ele é um filme divertido, claro, eu acho que o pessoal realmente... mas tem aquele negócio da claustrofobia na nave espacial, que é uma coisa que eu gosto, né? Eu acabei de lançar um podcast sobre isso, falando sobre naves espaciais e tal, curiosas, e é uma coisa que eu acho interessante, esse terror dentro, né, de uma nave espacial, terror no espaço. Então o Life, ele foi legal, foi uma experiência legal. Lembro que na época eu recomendei, falei que vale a pena assistir. Realmente é isso, cara, né? É difícil, né? Não sei pra você. Pra mim é triste a gente ver um cara como o Ridley Scott perder a mão, né? E tal. Por sinal, já saiu a notícia aí que não vai, já foram canceladas aí as continuações aí de Alien, né? Do Ridley Scott, né? Então não vai ter aí um Cocovenant 2, nem nada disso, né? O que eu acho bem controverso, porque, cara, a gente sabe que tem muitos cineastas aí que eles não têm apoio. O Jodorowsky, aí lá vou eu falar do Jodorowsky, mas sim, é um cara que tem que fazer crowdfunding para poder realizar o seu cinema, é sempre excelente. E gente jogando dinheiro no colo do Ridley Scott e ele entregando só coisas assim, né? E tal, que são muito satisfatórias, né? Enquanto roteiro, tudo, né? Pois é. Impressiona e no mesmo tempo é uma tristeza muito grande, né? Agora, mas só sobre artistas, né? Eu gosto muito de um artista, você estava falando de criação, enfim. Eu gosto muito de um diretor extremamente autoral que, na verdade, poucos sabem até então, né? Vão descobrir isso aí. Daqui a pouco vai ter diversos artigos aí falando da evolução desse cara. Mas um cara que poucas pessoas conhecem, no começo da carreira, enfim, se chama David F. Sandberg. É um sueco. Eu acompanho esse cara já há muito tempo. Saiu, inclusive eu acompanho antes de sair um curta-metragem dele, que ficou muito famoso, que é o Light Out. Aquele que a luz apaga, aparece a criatura, enfim. Lights Out. Uhum. Isso. E aí ele fez o filme depois, né? Eu não gostei nada do filme, apesar de, claro, saber que a ideia dele tá ali e que, enfim, é um cara querendo produzir o seu cinema, né? Só que aí eu fui assistir Annabelle 2 e eu gostei desse filme. Eu fui sem expectativa nenhuma, porque o primeiro é muito ruim, apesar de eu gostar da história da Annabelle, acho bem interessante. Mas o Annabelle 2 eu curti. Eu não sei se é porque eu sou muito fã dele, e tem diversos momentos ali, diversas cenas, que ele faz referência direta aos seus curtas-metragens. Principalmente uma cena, eu vou falar aqui brevemente, não é um spoiler, mas tem uma cena que é utilizado o fantasma na sua condição infantilizada, né? Que seria aquele lençol ali, com aquele formato humano. Sim, exatamente, story, né? Quase, enfim. Da mesma maneira que ele utiliza aqui em Annabelle 2, ele utiliza num curta-metragem dele. E eu acho isso fascinante, como ele se autorreferencia, porque poucas pessoas assistiram o curta, né? Os curtas dele tem 3 minutinhos, 2 minutinhos, feito na Suécia, todos caseiros, com o celular, com a mulher dele, né? Então, ele se autorreferenciou. E eu acho muito bacana a forma que o filme é trabalhado, porque é feito quase como sketches. Eu não sei se você percebeu isso, Angélica, mas assim, tem momentos que tem a personagem tá perdida, daqui a pouco ela cresce, aumenta a tensão, acontece uma coisa, acabou. Daqui a pouco começa tudo de novo. São vários ciclos. Então eu gostei bastante do filme. Não acho o melhor exemplar aí, ou que chega perto,
por exemplo, A Invocação do Mal. Quando foi lançado foi um rebuliço, né? Sim. Mas eu gostei muito de Annabelle 2. E fiquei muito feliz por ele estar conseguindo fazer uma coisa que realmente é de autor, assim, apesar do tamanho, né? O Annabelle 2 eu gosto inclusive mais do que a Annabelle 1. Né? É uma história é um prequel, né, de Annabelle, né? De como é que surgiu essa maldição dessa boneca. E eu lembro que na época eu assistindo o filme, eu comentava com o Marcos, né, que sempre está assistindo filme de terror comigo, o quão é cruel algumas cenas com criança, né? Que tem uma criança que ela fica cadeirante, né? Falam, nossa, é a história de terror da cadeirante, né? Que a menina sofria altos sustos, horrores e tal, né? Eu falo, caraca, né? Como sofre. Mas é um filme interessante, é uma ideia interessante. Um filme que é engraçado, tinha baixíssima expectativa, né? Porque, não que eu ache a Annabelle horrível, mas assim, eu não acho realmente um filmaço, né? Annabelle, né? Mas o Creation, que é um prequel, eu falei, putz, o que virá daí, né, cara? Mas eu achei legal, divertido, assim, não é um filmaço, como você falou, mas dá pra assistir de boa, né? É uma boa pipoca, vai, pra assistir com os amigos, né? Se divertir, é cheio de jumpscare, né? E tal, é um filme que é legal. Aliás, esse foi um ano também, você falando aí desses cinemas mais sensoriais, introspectivos, né? Filosóficos. Foi um ano que o pessoal falou muito de pós-terror, né? Ou pós-horror. E também ano de filmes com pouquíssimos ou nada de jumpscare, né? Isso é interessante, né? Assim, né? Um filme de terror, assim, que o pessoal explorou mais essas questões aí, né? E tal. Isso é interessante. Eu prefiro, né? Eu sempre falo que o terror, ele tá vinculado com a sugestão. E a sugestão, claro, não se mostra, né? Então, acho bem interessante. Eu gosto desse tipo de filme, né? Inclusive, sim, eu acho que o filme mais polêmico que a gente vai abordar aqui, de uma maneira ou de outra, muitas pessoas vão falar que ele não é um terror, ele é um drama, né? Então, é muito ambíguo também isso, né? É uma linha tênue que separa o terror de diversos outros gêneros, né? Mas por que não? É aquilo que eu falei, tá enraizado com a nossa condição primitiva do desconhecido, né? Eu tenho um receio do que eu desconheço. Sim, mesmo sim, que não tenha nada ali no armário ou debaixo da cama, né? Legal. Então, deixa eu fazer uma menção aqui, eu não sei se você assistiu, tem um filme chamado The Girl with All the Gifts, né? Chegou a assistir esse daí, que é um filme de ameaça zumbi e tal, que é baseado num livro, foi uma das excelentes experiências do ano, né? Foi esse filme aí, que ele conta a história de uma menina e de outras crianças que elas estão isoladas e tal, elas usam umas máscaras assim, para proteger as outras pessoas. Você não sabe a princípio que espécie de doença que elas têm, né? Mas você acaba descobrindo que são tipo pessoas que convivem ali com o vírus, né, e tal, né? Esse vírus aí no caso, é um filme de apocalipse zumbi, diferente de tudo que eu tenho assistido, na verdade, assim, eu achei bem curioso, assim. Tem inclusive aquela atriz maravilhosa, Glenn Close, né? Que ela é uma atriz muito subestimada, eu acho uma atriz maravilhosa, sabe? Interessante, não assisti esse filme e legal, gostei da ideia dele. Eu gosto de filmes assim, se passa no futuro, enfim. Bacana. Não, é uma distopia. E sobre vírus e tal, é uma distopia, né? Mas sobre vírus e tal, não é o único também esse ano. Tá vendo como que os temas se repetiram bastante? Sim. Apesar de não ter susto e tal, né? Se repetiram bastante. Bacana, isso aí eu gostei bastante. Vou assistir. Funciona a minha lista aqui, ó. Deixa eu falar um filme que também não é desse ano, mas lançou aqui no Brasil esse ano. Tenho certeza que você assistiu. Tu é chegado no M. Night Shyamalan? Eu gosto, mas não sou tão fã que nem muitas pessoas aí. Tu é um fã coerente, né? Tu não é daqueles que ficam defendendo não, eu não sou fã, o Avatar. Não. Eu admiro coerentemente. Então, esse ano aqui no Brasil, né, apesar de ter sido lançado no ano passado, também foi lançado o maravilhoso Split, né? Que é aquele filme lá sensacional, né? Que foi realmente espetacular, sabe, assim. Não assim, mas é um filme muito calcado na atuação, genial do James McAvoy, né? E tal. E ele tá dando um show de atuação. Não sei se ele tá sendo cogitado, inclusive, para receber alguma indicação para Oscar, né? Eu não sei. Eu não vejo, assim,
essa possibilidade, não. Mas, né, o Fragmentado aqui no Brasil, né, que tem também a Anya Taylor-Joy, que ela interpretou aquele personagem maravilhoso lá no filme A Bruxa, né, que a gente adora, falamos lá no especial de terror do ano passado, mas o James McAvoy, ele tá dando um show de interpretação mesmo, assim, que uau, sabe, né? Teve gente que ficou assim, mas ele tem, sei lá, 25 personalidades, mas só aparecem, sei lá, 6, um negócio assim. Porra, o cara fez ali com as personalidades ali, é incrível, sabe? É muito legal esse filme, assim, foi uma volta do M. Night Shyamalan, né, cara, porque o cara, ele não vinha de umas bombas, né, agora o Fragmentado com certeza já vai ter continuação, ele já está gravando, né, a continuação ali, que é o Mr. Glass, né, se não me engano, né, que vai fazer vai conjuminar, né, vai fazer aquela conjuminação das histórias ali, de um dos filmes que eu mais gosto do Shyamalan, né, que é o... Não é o Corpo Fechado? O Corpo Fechado, obrigado. Fechado. Mas o Corpo Fechado é um dos filmes que eu mais gosto do cara, mesmo, sabe? Não é nem o primeiro, nem nada. O Corpo Fechado é um dos que eu mais gosto. E vai ter aquele lance lá de juntar, né, as histórias, né, porque aparece o personagem lá do Corpo Fechado. Então, pra mim, começou o ano muito bem, apesar que eu já tinha assistido, né, demorou muito para lançar aqui no Brasil, mas com certeza o Fragmentado foi foda, né, muito bom. Eu gosto bastante, não tanto quanto muita gente, eu acho que ele se perde bastante ali no final, pelo menos eu tive um desinteresse muito grande, assim, depois que as coisas vão se desdobrando, né, mas é um filme bem interessante, é legal como que o medo aqui, ele é a mente do protagonista, né. Aliás, quem é o protagonista? São vários, né? Mas é interessante. É assim, é a instabilidade da mente, né? Você fica apreensivo com o despertar, né? E aquela besta significa exatamente isso. Não é uma besta. São todas elas juntas, né? Então, curti bastante. Muito bom. Esse é um filme que todo mundo gosta, na verdade, né? Não tem como você assistir e não apreciar. Gostei muito de ver a Anya Taylor-Joy. Curti muito essa menina no A Bruxa, uma das melhores atuações do ano passado. E bacana, um filme muito bom. O M. Night Shyamalan voltando mesmo, que bom, né? Que felicidade. Porque ele tem uma maneira muito legal de dirigir, né? E de ser coeso com essa linha de ideia dele também super flexível, com ideias bacanas e tal. Ele fazia muita reviravolta no final, né? Ele é o cara do plot twist, né? Então... Aí ele ficou preso nesse formato aí, né? Enfim, ele tá se reinventando. Ficando longe, né, daquele Avatar que ele fez, o último Mestre do Ar, tá perfeito. Teve aquele dos vovós também, da menina que vai visitar, os netos vão visitar a vovó e vovô, que aquilo é uma galhofagem doida, né? Então, né? E tal, mas até que foi divertido também, né? Com certeza. Mas uma coisa que a gente assistiu com certeza nesse ano, eu sei que você assistiu também, foi a Dark Song, né? Que esse daí, realmente fiquei apaixonada pelo filme. E, cara, que filmaço, assim, o filme com pouquíssimas pessoas em cena, 2 pessoas em cena, né? Praticamente, né? Então, 2. 2 pessoas em cena, dirigido ali pelo Liam Gavin, roteiro dele também, com o Steve Oran e a Catherine Walker, né? Que filmaço. Também esse filme tá aqui no MDB acreditado como 2016, né? Só que, muita gente tá colocando na lista desse ano, porque também só saiu, talvez, né, a distribuição fácil pra esse ano, né? 2017. Foi um filmaço. Na época eu fiquei frustradíssima, porque eu acho que eu assisti ano passado mesmo, né? Mas, eu vi logo depois que a gente gravou o podcast. Falei, nossa! Sim. Lembra? Eu até comentei contigo, nossa, acabei de assistir um filme genial, que eu queria muito que a gente pudesse ter falado dele, né? O A Dark Song. O que tu achou? Eu lembro disso. Demais. Eu acho até interessante como o Liam Gavin, ele faz a questão do ritual, porque assim, na verdade o filme é todo baseado num ritual que uma mulher ela vai fazer para estabelecer um vínculo com o seu passado, enfim, com uma história profunda ali, um drama pessoal, e ela vai fazer um ritual ocultista para tentar entrar em contato, né, com esse mundo espiritual. Só que assim, o ritual ele precisava ser muito bem feito, e eu acho que ele é muito bem feito, e é por isso que o filme é perfeito.
Mas com certeza o diretor, ele investigou muito isso, ele teve experiências, porque é impressionante o nível de realidade que ele emprega na questão do ocultismo no filme, sabe? Então, assim, há uma série de regras, outras que são violadas e você começa a se questionar, mas peraí, será que esse cara que está orientando ela, ele está querendo realmente fazer? Ou esse ponto aí que ele colocou a mais, ele está querendo se aproveitar dela? Então tem dois lados. Ele tá enganando ela, né? Exatamente. Aí, por exemplo, se você tem algum conhecimento em ocultismo, leu alguma coisa, enfim, ou mesmo passou por alguma experiência, você sabe que qualquer ponto fora da curva, isso vai prejudicar você, né? Aí você acredita que forças místicas, psicologicamente, enfim, não importa. O que importa é que entendeu? Então, tudo isso move o filme de uma maneira super interessante. Existe um mecanismo por trás que é brilhante, sabe? É um filme que eu não acho ele tão maldito como, por exemplo, A Bruxa. Vamos citar de novo aqui, não tem como, né? Eu acho A Bruxa um filme extremamente maldito. Ele provoca uma sensação maldita, sabe? Mas esse filme aqui, ele tem um pouco disso também, sabe? De algo muito absurdo está acontecendo, e se você assistir o filme numa sala, eu faço geralmente isso, né? Eu tranco tudo, fecho tudo escurinho, sempre de madrugada. Nunca assisto filme de terror de tarde, por exemplo. Se você assistir faz esse um filme, climão assim. Eu faço quase um ritual, acendo vela, enfim. Mas esse filme é muito propício para isso. Eu tenho certeza que a Angélica vai concordar que se você assistir sozinho esse filme, você vai ficar com muito medo. Nossa, eu assisti com meu namorado, né, e tal, né, que é meu parceiraço pra assistir filme de terror, inclusive. Eu lembro que na época eu comentei com ele que ele me passa muito a sensação que o Lars von Trier me passou na época lá assistindo o Anticristo, sabe, de 2009, né? Esse negócio, essa entrega dessa atriz, né, e tal, que é uma coisa horrorizante, né, porque pra você, ouvinte, que, né, talvez não tenha assistido esse filme, é impressionante, porque assim, uma mulher, é uma história de uma mulher, né, que ela quer entrar em contato com um filho falecido, né? Claro que a história vai ter alguns desdobramentos, tal, as coisas vão se alterar, né? Mas é impressionante o quanto ela vai ter que se provar, né, ter uma força física absurda para que ela possa se manter numa espécie de ritual, que o cara fala para ela assim, olha, você, a partir do momento que a gente começar, não pode mais parar. Você não pode fazer mais nada fora do que tem que ser, né? E tá, vai ter um final surpreendentemente lindo, inclusive. Um final belíssimo, não é nem um final, como é que eu vou explicar? Tétrico, é um final lindo, entendeu? Então eu lembro que na época eu tive uma misturada assim de emoções, né? Porque você tá ali angustiado, ele não é um filme gore, não é um filme, né? Ele é um filme climático, você fica preso naquela história, você fica, né, com os olhos grudados, né? A Dark Song foi genial. Eu lembro que nem eu te falei, eu tinha assistido logo depois que a gente terminou de gravar o podcast. Eu falei, nossa, não vou regravar o podcast, sei lá. Vou chamar o Emerson uma de novo emenda, falando. Né? E eu acho assim, o principal, que nem eu falei, é o ritual, mas tem um outro também que você citou, Angélica, que é a questão da debilidade física e emocional da protagonista. Porque você se assegura na posição dela, que ela não sabe o que está fazendo, ela entregou a sua vida, as suas experiências na mão de outrem, aliás, nada confiável também, eu acabei de falar aqui, né, que ele desperta desconfiança, e essa debilidade dela faz a gente antecipar uma tragédia, né? E no final, que você falou que destoa bastante do que vinha sendo construído até então, é interessante como o final é uma exteriorização da alma dela, né? Por trás daquelas camadas de ódio, de insegurança, de medo, de tristeza profunda, existia tudo aquilo ali que a gente vê no final, né? Então eu acho realmente um filme brilhante. É um filme pequeno, poucas pessoas assistiram, comparado ao que deveria assistir, né? Então eu acho até interessante. Se eu fosse indicar um para terminar esse podcast e assistir, com certeza seria a Dark Song. Sim. A Dark Song é uma experiência e tanto assim para quem gosta de se entregar a um cinema de gênero mesmo, assim, sem preconceito, sabe? Porque, cara, é muito legal, eu digo e repito, é muito, muito interessante, filmes com pouquíssimos atores em cena
e como é complicado, com pouca gente em cena, você conseguir, sabe, você conseguir prender a atenção do espectador, né, você conseguir, né, que você vai ter que ficar usando de muletas, né, e tal, de coisas que consigam manter a atenção do espectador. E o A Dark Song ele mantém, cara. É um filme realmente bem curioso, assim, que foi uma tremenda experiência, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Um filme pequeno que eu acabei olhando aqui e, sei lá, acho que conversa de alguma maneira. Pelo menos me veio na cabeça aqui falar agora, né? Que fala sobre a mulher também. Eu acho assim, é um filme que, acredito, é um filme televisivo. Acredito não, é um filme televisivo. Por isso pode despertar até um receio, né? Mas a qualidade não é duvidosa, enfim. Mas eu acho que esse filme tem algo a dizer, apesar da sua pouca duração. Desse ano, 2017, se chama Unspeakable. Unspeakable. E a pronúncia é o que há para hoje, né? Eu vou colocar aqui para você, Angélica. Você vê o nome e cola aí, tá? Beleza, Unspeakable. beleza. Eu acho que é Unspeakable. Mas enfim. É um filme dirigido pelo David Nett, que fala basicamente sobre uma mãe, que ela é uma mãe solteira, que tem um relacionamento, né, parece há bastante tempo, enfim, não fica muito claro isso, com um rapaz bem mais jovem, bonito, elegante, saudável, pratica esportes e tal, e ela tem uma filha de 11 anos de idade, no desabrochamento aí da sua sexualidade, enfim, e com uma relação bem distante, assim, né? A filha está passando por alguma coisa. A gente não sabe o que é, mas a filha está passando por alguma coisa. O que acontece é o seguinte, o filme é bem natural, ele segue muito essa vertente europeia de seguir personagens, de dar valor às nuances, de mostrar as aflições psicológicas através de closes e tal. É um filme bem europeu mesmo, sabe? E o interessante é que, em dado momento, essa mulher, ela recebe uma mensagem que meio que acusa esse namorado dela de estar tendo um envolvimento com a filha de 11 anos. A partir de então, a gente tem um dilema muito profundo na questão da protagonista, que ela não sabe se confia numa mensagem completamente aleatória ou se confia no seu namorado. E se ela se desconfiar, será que isso não vai acarretar num problema com o seu relacionamento? E se caso ela não fizer, não vai prejudicar a vida da filha, que está diferente, que está passando por alguma coisa, isso é evidente. E o interessante é que o filme nunca deixa a gente saber o que está realmente acontecendo. Então, assim, a gente não sabe, não tem algumas dicas, não tem. Nós estamos juntos com a protagonista nessa aflição. Eu acho que é um filme, assim, não é um filme que se destaca muito, não vai achando que você vai assistir uma obra-prima, até porque tem 47 minutos. Mas é um filme que ele alerta bastante sobre a sua casa sendo desestabilizada por causa de uma mensagem, simplesmente uma mensagem, sabe? Como que a relação familiar, ela é mantida assim com muitas poucas cordas. Qualquer coisinha pode desestabilizar tudo, né? Então é bem interessante a forma que é conduzido. Achei um filme bem inteligente, assim, apesar da pouca duração, de ser um filme televisivo, achei bem interessante. E o terror, muitos vão dizer também que não é um filme de terror, né? Eu acho que ele tá como um filme de drama, não sei, mas existe terror sim na questão da personagem, na cabeça da personagem também. Então acho que é um filme bem sobre a mulher, assim, o que a mulher vai pensar numa situação dessa, como que ela vai agir em um momento de fragilidade emocional dessa, sabe? Então, bem interessante. Eu não assisti, não cheguei a assistir esse filme, com certeza eu tô colocando ele na minha lista para dar uma olhada, né? Mas é uma situação angustiante mesmo, né? Apesar que você falou que ela recebe uma mensagem, né? Alguém informando que a filha dela tá sendo abusada, né? Pelo namorado, né? Algo assim que você comentou? Exatamente. Pelo sim, pelo não, com certeza é uma história que já te deixa angustiado só por isso, né? Sim. Você fala, caramba, né, meu? Porque ele tem um pouco, assim, de ser um alerta, sabe? De ser um aviso, né? Só que tem um outro lado que é bem construído a questão. Se ela está com dúvida, é porque tem algum motivo.
Qual E motivo ela não seria confronta esse? o cara, ela não confronta o cara com essas dúvidas, ela fica levando isso daí, internalizando essas dúvidas todas aí, Emerson? Boa parte do filme, sim. Aí quando há realmente o confronto, aí seria mais ou menos o ápice, né? Então, Entendi. enfim, aí já vai direcionando mesmo pra resolução, né? Mas é bem interessante. Não vai, né, esperando que seja uma obra-prima, mas eu achei um filme bem angustiante, sim, dentro da sua proposta, né? Ah, Bem interessante. Vou assistirei com certeza, né? E o pessoal talvez esteja aguardando a gente mencionar aqui, até porque, né, foi um dos filmes que tinha muita gente ansiosa para poder assistir. Não sei se você viu, Emerson. É um filme que também foi lançado esse ano, que é o Ao Cair da Noite, né? Que ele também entrou na lista desses filmes da polêmica desse pseudo-subgênero aí, o pós-horror, né? Chegou a assistir esse daí? Sim, maravilhoso, adorei. Trey Edward Schultz, né, que é o diretor, com o maravilhoso Joel Edgerton, né, que eu acho, hoje em dia, eu acho ele um dos atores mais importantes, sabe? O Joel Edgerton, que ele é um cara muito interessante, né? Inclusive como diretor, né? Foi ele que ele fez aquele filme lá, o The Gift, né, o Presente, né, que ele é Sim. Ele fez um filme também, assim, de suspense, um thriller legal, né? E, pô, o que você achou do Ao Cair da Noite? Eu adorei, cara. Achei brilhante. É um filme, assim, que ele dá muito valor à família. Porque você segue uma família... Eu já assisti há algum tempo já, então eu vou rememorar aqui o meu sentimento com o filme, né? Porque ele segue uma família principal e ele cria todo um vínculo, né? Uma rede de segurança. O que faz aquela família se sentir segura? Aí, em dado momento, ele quebra isso apresentando uma outra família. E a gente tá naquela ambição ali também, sabe? De vamos sobreviver, vamos enfrentar o desconhecido. Porque em nenhum momento a gente sabe o que está realmente acontecendo. Na hora que ele apresenta uma outra família, com outras ambições, com outras necessidades, é como se houvesse uma quebra da moral. A gente não sabe mais, peraí, mas qual realmente merece sobreviver? As duas podem sobreviver juntas? Então eu acho que existe um dilema moral aí muito grande. Todos eles envolvendo a família, né? Então eu gostei muito do filme por causa disso. Então assim, é mais do que o silêncio, é mais do que a contemplatividade, é mais do que tudo isso. É a questão do diretor saber trabalhar as nuances da instabilidade familiar também, sabe? Sim, a paranoia, né? A paranoia é muito bem construída, né? Demais. Aconteceu algo com o mundo que a gente não sabe o que é, né? Também isso não importa, eu acho muito interessante que não é explicado e ponto, né? É muito legal isso daí, né? Só que tá acontecendo alguma coisa, nós precisamos ficar isolados, precisamos ficar seguros, só que caramba, né? Apareceu uma família que a gente precisa ajudar, a gente quer ajudar, né? E tal, e como isso é construído, né? E como as coisas vão se degringolando, né? E tal, até pela própria desespero de sobrevivência, né? É muito legal, cara. É um filme que ele é um filme pequeno também, né? Um filme que ele não abusa de jumpscare nem nada, né? Mas é impressionante como na época ele trouxe, né? O debate assim, como dá para fazer cinema de gênero com pouco, né? Porque ele tem tomadas impressionantes assim, e muito de antecipação de medo, né? Com muito pouco, seja um cachorro correr pro meio da floresta, alguém escutar um barulho, né, e tal, né? Uso das cores, dos ângulos, é um filme que eu achei, olha, nota 10, mas eu tenho certeza que não vai ser lembrado não aí pelas premiações, né? Ao cair da noite, né? Não vai, mas é muito inteligente realmente. Todo simbólico, né? Ele tem alguns momentos ali que isso é interessante porque visualmente o filme cria uns significados, né? O triângulo, por exemplo, com as luzes, é impressionante. E uma coisa legal, de novo sobre a família, me apeguei muito sobre essa questão no filme. O garoto, que é o filho ali da família principal, né? Ele se interessa brevemente pela mulher do seu hóspede, em dado momento, né? Eu achei isso muito relevante também. Tem a explosão da sexualidade na adolescência, né? Sim. Porque ele está ali no auge da adolescência, né? Um adolescente vivendo com os pais, né? E entra aquele casal onde tem uma mulher jovem linda, né? E tal. Né? E ele vai começando a
a ter aqueles desejos, né, e tal, né, que são muito normais, né. E é muito curioso, sim. E dá pra criar uma ligação, aí eu posso estar viajando muito, mas é bom viajar, com, por exemplo, a bruxa, novamente, né, porque em dado momento tem ali um interesse sexual, enfim, do despertar sexual, e aqui acontece basicamente a mesma coisa com outros valores. Porque no momento que ele desperta a sua sexualidade, ele está também se interessando, tendo tesão, pela própria mãe. Explico. Por exemplo, o casal que chega, eles são novos, né? Tem outras ambições, estão em outro momento da vida. Aquela coisa da construção do sonho. Ele se interessa pelo passado da mãe. Por que não? Tá unindo as duas famílias nesse eixo aí, que seria o filho, que seria o futuro, né? Então nós temos uma família consolidada, uma família que é inteligente, que sabe se proteger e tal. Nós temos outra que está começando, que precisa sobreviver para, quem sabe, enfrentar algum futuro. Entendeu? Então existe um medo muito grande aí, sabe? Que é provocado por isso também, sabe? Pela antecipação da finitude. Principalmente do casal aí mais novo, né? Acho bem interessante esse filme. Com certeza. Esse daí também, na minha opinião, um dos melhores filmes do ano, né? Eu acho que a gente também deveria mencionar, nem que fosse de passagem. Aliás, quem quiser, a gente tem aqui no nosso especial do mês do horror um podcast falando do A Ghost Story, né? Que é um filme que também a gente delirou, né? Adoramos o filme, conversamos sobre ele. Foi o filme que, inclusive, estreou o nosso especial do mês do horror. A gente chamou o nosso amigo lá, o Rodrigo, né, que é o Lorde Velho. Conversamos, foi um papo excepcional mesmo sobre. Então vale muito a pena você acessar. Mas o A Ghost Story, né, é um filme genial também, né, desse ano. É um filme impressionante. Eu diria que tá em top 3, assim, do ano pra mim. É impressionante, incrível. O diretor, ele é o David Lowery, que é um diretor que... Ele tem um filme chamado Meu Amigo Dragão, que é um filme super amigável. É um animado. Sim, é um filme da Disney, né? Só que ele fisicamente, ele parece o Gaspar Noé, entendeu? E é impressionante, né, cara? Ele é um barbudo careca. Sim, ele é muito hipster. E é um cara super criativo. Ele tem um filme que é O Amor Fora da Lei. Também tem a Rooney Mara, o Casey Affleck tá também. Que já é um filme bem interessante dele, mas esse filme, A Ghost Story, é impressionante. Você sabe quando o filme é bom? Quando o filme ele tem algo a dizer? Quando as pessoas começam a recusar muito o filme, né? Então você tem uma brecha aí para encaixar algum valor nele. Porque se a pessoa está recusando, opa, tá censurando por algum motivo. Qual seria esse motivo? E aqui eu acho que ele fala de algo que a gente não quer saber, que é a morte. E eu sou uma pessoa que eu tendo a acreditar muito a morte como um espelho da vida, né? Então você não se entende vivo enquanto não sabe que um dia parará de existir, né? E o filme fala sobre isso. Ele fala sobre... E compreensão da finitude, né? Exatamente. Sim. E principalmente não à carne, mas sim ao espaço. Esse espaço não será meu para sempre. O que acontecerá aqui? Né? Qual o valor que ficará agregado nesse metro quadrado? Entendeu? Então a gente é muito apegado a bens materiais, a lugares que vivemos, que passamos, que beijamos, que nos apaixonamos, enfim. Mas e quando a gente tem que olhar para o nosso coração? Entendeu? O fantasma aqui, até porque ele é infantilizado, né? É bem interessante, bem nessa versão mesmo a lá pica-pau, né? O lençol, o olhinho... Um detalhe, no nosso podcast, o nosso amigo trouxe uma coisa muito legal nisso daí, né? A gente fazer a reflexão, né, que isso não é um lençol, né? Isso é uma mortalha, né? Que na verdade ele está coberto pela mortalha dele, né? Então isso torna tudo até inclusive mais sinistro e muito mais gótico, né? E tal. As pessoas quiseram tirar esse filme do gênero, né? Falar que ele não é um filme de terror, né? Apesar que eu acho que ele tem sim uma vibe muito Terrence Malick, sabe? Mas eu gosto mesmo assim do que ele traz enquanto gênero, né? O que ele agrega, né? E tal, para o gênero do terror, né? Então é um filmaço, assim, gente. Eu tô esperando passar um tempinho para eu poder reassisti-lo, né? Ele tem o Casey Affleck, tem a Rooney Mara, incríveis,
né, no filme, então vale muito a pena, gente, mesmo. Para quem não se arriscou, não quis ainda, né, assista aí, tem a sua virada do ano na curtição, né? É muito bom, muito bom. Muito bom. Um filme, eu acho que dá para emendar, hein, Angélica? Já que a gente tá pegando aí as obras-primas, eu acho que a gente tem que falar, então, de um filme que também é muito questionado, que eu citei aqui no início, que é Mãe, da Aronofsky. Sim. Eu não sei absolutamente nada da tua opinião sobre o filme. Por favor, Angélica. Não sabe? Olha, é o seguinte, o Mãe é um filme que eu simplesmente adorei. Cara, adorei o Mãe, né? O engraçado a gente está colocando esse filme aqui, eu coloco também ele como filme de terror, sim, né? Agora vem spoiler, tá? Então eu não sei se as pessoas que ouviram assistiram, né? Mas é só já para o Emerson perguntou a minha opinião, né? Vou falar um pouquinho da minha opinião. Ele é um filme que eu gosto muito como ele usa as alegorias dele. Teve gente que não gostou, fala que as alegorias são carolas, né? Alegorias simplórias, religiosas. Eu acho que ele é muito corajoso no jeito como ele usa essas alegorias. Que isso não é para qualquer um, né? Primeiro que você vai ter uma história de uma mulher, né? A Jennifer Lawrence, um homem, né? O Javier Bardem, né? Javier Bardem, não é isso? Ele fazendo ali um casal, os dois são um casal, numa casa que ela está sendo reconstruída, né, e tal, pela mulher, que está ali de maneira muito cuidadosa, ali rebocando todas as partes, trocando todas as madeiras e tal. E claro que isso é tudo uma alegoria, inclusive para a construção, né, do mundo, né. Ela é uma mulher que ela pode ser vista como Maria, como a mãe natureza, como, né, a mãe natureza geradora da vida, né. Ele enquanto Deus, né, um Deus cruel, um Deus gente, quando você vê assim, até as questões religiosas que ele coloca, que o pessoal por algum motivo não gostou, né? Ou então não entendeu, ou ridicularizou as alegorias, né, que ele utilizou, eu já acho totalmente ao contrário, eu acho de uma coragem. Primeiro que ele colocou um Deus totalmente, quase que um sociopata narcisista, né? Do caramba e tal que ele é. Né? E claro, ele te dá amor, né? Mas ele quer ser amado, ele precisa ser amado, e para ele ser amado, ele vai deixar qualquer coisa passar por cima de você, né? Ele vai dar o filho dele para que o filho dele seja colocado ali na transubstanciação, né? Da hóstia para a carne, do vinho para o sangue. Então ele tem uma coisa assim, claro, para quem consegue enxergar essas metáforas, essas alegorias religiosas. Mas acima disso tudo é um filme muito interessante. Como ele coloca essas coisas enquanto signos, né? Para se contar uma história que é uma história interessante, né? Eu adorei o filme. Eu lembro que ele me impressionou muito, bastante, que eu recomendei inclusive lá no outro podcast que eu gravei lá do pessoal do Podcasters, né? Eu, pra mim, coloquei como um dos filmes do ano mesmo, dos melhores filmes do ano, assim. E um filme que trouxe muita controvérsia, né? Tem gente que... Tem uns críticos, o Emerson, que eu não sei o que te dizer. Que, claro, que isso daí, a crítica de cinema é uma coisa muito subjetiva, né? E tal, tem gente que não gosta, tem gente que vai gostar de um Apichatpong lá, o Erecetacu, né? O cara lá do Tio Bomê, mas não vai gostar do filme como esse, entendeu? Então acho que parece que existe uma certa preguiça, um certo ranço, assim, dos diretores enquanto diretores que eles têm um desejo de inovação, né? Porque eu acho que o Darren Aronofsky, ele é um cara que, né, nem todos os filmes dele são filmes legais. Eu, por exemplo, não gostei nada de Noé, né? E também é um filme que também trata a religião, né? Dentro da narrativa. Mas ele é ótimo, né? Tem crítico que acha errado o diretor ser, como é que se chama? Pretencioso, é isso, né? Tem gente que tem mania, tem crítico que chama caras assim de pretenciosos. Eu acho que o cinema, ele é feito de diretores pretenciosos e precisa ser, né? Ou a gente vai ficar assistindo Stranger Things, entendeu? Ghostbusters, entendeu? Para sempre, né? Porque precisamos de gente pretenciosa que queira contar uma história diferente de tudo que já contaram, apesar que falam que todas as histórias já foram contadas, né? Todas as histórias já foram contadas. A história da Bíblia, a história mais contada, é o livro mais vendido. Então, porra, né? Como é legal alguém trazer algo assim onde você
vai precisar fazer alguma leitura do que está sendo apresentado para você enquanto espectador. Eu acho que é necessário fazer alguma leitura, porque ou é um filme sobre um casal que começa a ter a casa invadida e depois vai tendo a superlotação e o cara vai ficando cada vez mais, né, com mais visitantes inesperados e tal, até, né, a história se afunilar e virar um verdadeiro inferno, né. Então é legal, um filme para você realmente analisar enquanto um objeto, né, um filme que trata de religião, né, de uma história religiosa também, né. Ele vai para além do terror, isso é muito legal. E sim, para mim tem terror, porque, querido, se não tem terror, uma criança sendo devorada por adultos, né, e a mãe gritando, né, é muito terrível e muito assustador. Eu fiquei muito... Aliás, o personagem do Javier Bardem, hein, o Emerson, aquela cena que ele tá parado olhando para ela, ele falando para ela assim, ó, spoiler, ele falando assim, olha, deixa eu levar a criança, deixa eu levar o nosso filho pro pessoal ver. Ela, não, porque já viu tudo que eles estão fazendo, né? E ele fica parado. Aí começa o dia, termina o dia, ele tá parado, né? E ela piscando cansada, né? Como sofre, né, essa personagem, né? A personagem da Jennifer Lawrence. Como sofre essa personagem. Que atuação maravilhosa, gente. O que é isso, né, cara? Né, que tenham muitos filmes assim pra gente, pelo amor de Deus, né? Pra que a gente possa apreciar o cinema, né? Muito bom. Falei doidado, né? Falou muito bem. Falou muito bem. É que você é mulher, né? Você precisava falar sobre o filme. Que eu acho interessante ter essa visão feminina. Não acho um filme específico sobre a mulher, mas eu acho sim, ele aborda muito esse lado feminino, sabe? Não à toa é uma mãe natureza, a musa. E eu assisti no cinema sem saber absolutamente nada sobre o filme, falando sobre essa questão das pessoas fazerem piadas com o filme, de achar a alegoria religiosa supérflua e tal. Eu acho que essas pessoas leram muito em lugares errados. Porque assim, houve uma ascensão gritante de todos os sites colocarem as suas explicações e as alegorias religiosas. Isso acaba cansando, entendeu? Então assim, eu tô mais preocupado sempre, né? A gente conversa há muito tempo já. Eu tô mais preocupado com os valores humanos e aquilo que você emprega na obra, e não as explicações, né? Mas enfim, eu acho então que esse é um problema. As pessoas viram muito como... Vou tentar decifrar esse filme. Não vou... Aí é muito clichê, mas vou falar. Não vou senti-lo, né? Então, acho curioso porque eu assistindo o filme, eu fiquei extremamente petrificado, com medo pela condição do artista. Eu transformei a religião em o ligar-se a algo ou criar algo. Ou seja, o processo criativo, entendeu? Então eu me vi... o processo criativo, né? O criador com C maiúsculo, né? Tem muito a ver, é muito legal fazer essa leitura também, né? Musa, né? A musa criadora, né? O que é você parir uma obra, né? E como é que você fica vazio, né? Depois de parir uma obra, né? Interessante, né? Eu gosto dessa leitura também. Eu me coloquei muito no papel do, entre aspas, Deus ali, né? E eu acho que é por isso que provoca o medo, sabe? Porque é muito real. As pessoas sentiram isso e por isso que as pessoas ignoram, entendeu? Senão o filme não seria tão polêmico, né? Mas você disse tudo, é isso aí mesmo. Brilhante. Pra mim, um dos melhores do ano também. Tem um outro filme, Angélica, que eu queria saber a sua opinião, porque eu acho um filme também muito feminino, que se chama Jogo Perigoso. Saiu lá no Netflix, se eu não estou enganado. Você, acredito, assistiu, né? Qual seria a sua opinião sobre isso? Ó, tem King, querido, eu assisto. É verdade, dele, né? Aliás, se alguém quiser saber se eu assisti alguma coisa, só veja quem é baseado em obra de qual autor. Porque tem duas coisas interessantes. Uma, três na verdade, fala sobre a mulher, né? Tem umas questões ali. 2, Stephen King, que você é fã. E 3, Mike Flanagan, que a gente gosta muito, né? Ai, Mike Flanagan. Esse é o cara, hein? Ele já é o cara, mas vai ser mais ainda, vocês vão ver só. Prestem atenção nesse nome, gente, Mike Flanagan.
né, e assistam Absentia, pelo amor de Deus. Mas, cara, o Jogo Perigoso, eu li o livro, tá? Fazem muitos anos atrás. Ele é um livro que ele faz parte de uma outra obra. Ele tem um lance com uma outra obra também, o Jogo Perigoso, né? E tal, que com certeza eu acho que é Eclipse Total, se eu não me engano, Eclipse Total, né? Porque uma personagem vê a outra no meio da angústia, sabe? É um filme que ele tem muito um viés muito, é claro, feminino, né? Feminista, de certa maneira. Eu acho até que Eclipse Total, que é um filme que também fala de abuso em casa, né? O marido que bate na mulher. E ela, então, um caso que uma situação também abusiva, porque ela entra numa brincadeira sexual, né? Porque o marido porque quer, né? Ela não tá muito afim, mas ele acha que isso daí vai fazer o casamento, né? Dar aquela reacendida. E, porra, o cara morre, né? No começo, começa a discutir, ele começa a discutir com ela e o cara vai e morre, né? Então é um filme que eu ficava pensando, Emerson, como é que eles iam fazer isso? Porque, sabe, o filme ele se passa na cabeça dela, né? Como é que você vai colocar essas vozes que ela tem, esses pensamentos que ela tem, essas angústias, ela lembrar do abuso sexual que ela sofreu, né? Também na casa dela, né? Por isso que também, viu, como tem a ver com o Eclipse Total, né? A questão do eclipse, né? Inclusive, né? Então é genial, um filme que eu adorei muito, assim. Claro, enquanto assim é inventividade cinematográfica, eu acho o filme comum, não tem nada demais, assim. Não tem, por exemplo, o que eu vi ali no Absentia, né? Que você vê um trabalho de um diretor assim, tá explorando, né? Todas as possibilidades que ele tem dentro da ausência total de orçamento, né? O Jogo Perigoso, ele já é um filme que você vê que tem um orçamento bonito, bem filmado, uso de luzes, né? De ângulos. Ele é um filmaço, assim, eu gostei muito. A atriz, ela dá um show de atuação. Porque eu fico puta com esses filmes da Netflix, assim, que são filmes bons, mas, cara, esse pessoal parece que eles não vão conseguir ter, assim, como é que eu vou explicar? Não vão receber um reconhecimento, sabe? Eu acho que essa atriz, ela é maravilhosa, ela merecia muito ser mais reconhecida. Eu não lembro o nome da atriz, tu lembra o nome dela? Da protagonista do Jogo Perigoso? Nossa, pior que eu não lembro. Não é a Carla Gugino? É isso mesmo, Carla Gugino, que faz a mulher que fica presa, e o cara que faz o marido dela também, que acho que é o Bruce Greenwood. Sim. Né, que faz o marido dela, que é um ator assim muito conhecido, né, de papéis assim de cinema, de TV. Ele é um cara super conhecido, né? Inclusive de filmes assim, Eu, Robô, Star Trek Além da Escuridão. Ele faz muitas pontas, né? Faz muitas pontas, exatamente. Mas ela dá um show de atuação, porque esse negócio dela conversar com ela mesma, né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer, né? O filme, pro final do filme, né? Ele é muito parecido com o final do livro. Eu achei até que ele é até meio didático, esse negócio, o final se prolonga. Vamos colocar assim, eu gostei muito do filme, achei que o final se prolonga um pouco mais do que deveria, porque ele quis ser muito fiel ao livro. Eu acho até que como são materiais diferentes para se trabalhar, poderia ter um pouco mais de inventividade ali. Eu gosto de quem inventa em cima, entendeu? Das obras também. Mas é um puta de um filme, assim. Inclusive tem o filme, viu? O filme Eclipse Total, ele tem, esse filme é antigo, acho que é um filme dos anos 90, um negócio assim, que vale muito a pena. Para quem quer ler os livros, cara, leia os livros em seguida, assim, um do outro, porque aqui no Brasil o lançamento, viu, Emerson, ele saiu com muito atraso, o Jogo Perigoso, né? Ou seja, lá nos Estados Unidos não, saiu dentro da época, então tu enxerga essa convergência, assim, o momento em que uma personagem aflita enxerga a outra, né? E tá aí o feminismo aí, né? As mulheres se verem em situações, né? Onde elas precisam de ajuda e de força, né? E ela, inclusive, tentar entender porque ela estava enxergando aquela mulher. Ela tentando entender por que eu a vejo, né? E tal, né? É bem legal. Aliás, eu acho que esse daí foi o ano, né? Com algumas ressalvas, claro, né? O ano do King, cara. Porque esse foi o ano não apenas do Jogo Perigoso, como também foi o ano do maravilhoso 1922. Não sei se tu viu. Esse eu não vi. Putz, esse daí foi um show de atuação. Então é uma puta história. Tá na Netflix, gente. É um filme, sabe, que ele trata a questão do feminicídio como ela tem que ser tratada, né? Que é um filme
de um homem, ele é um cara que ele numa fazenda e tal, que pertence a uma parte à mulher dele, um negócio assim, ele resolve, né, começar a chantagear o filho e dar cabo da própria esposa. Dá até para fazer uma leitura muito válida que um colega meu trouxe, né, essa questão da industrialização, né, da tomada das fazendas, né, já que é um filme que trata de uma época específica, né, também do norte-americana, né? O Thomas Jane tá dando um show de atuação que, sabe, de cair o queixo, cara, sinceramente, ó. No mesmo ano teve It, teve 1922 e teve Jogo Perigoso. Infelizmente teve a Torre Negra, né? Muito ruim, a Torre Negra horroroso, Torre Negra, né? Que poderia ter dado uma obra incrível, e com Idris Elba, que eu acho ele, né? Ele é o suprassumo da... é um cara maravilhoso, né? O Idris Elba. E também teve aquela série tenebrosa, que a gente meteu o pau também, um podcast chamado The Mist, né? Imagina alguém pegar The Mist e estragar, né? Pois é, fizeram isso, né? Então eu acho um puta filme. O Jogo Perigoso, show de bola. Reassistiria também, com certeza, né? Legal. E o Get Out, o Emerson, tu assistiu, gostou? Eu gostei, mas também eu acho que cai naquilo do final. Não curti muito o final, sabe? Acho que distorceu bastante. Sei lá. O final eu achei até curioso, né? Não sei se o pessoal assistiu, não sei se deve dar spoiler, que a gente espera uma outra espécie de final, né? Meio até óbvia dentro do que a narrativa propõe, né? Esse negócio do racismo, né? E tal, né? É quase que surpreendente, né? O filme ele tem uma vibe até meio humorística de certa maneira, né? Tanto que a indicação que ele recebeu pro Globo de Ouro, acho que foi como comédia, né? Comédia musical. O que é lamentável assim, também, né? É lamentável a falta de critério que esse pessoal tem para indicações, né? Globo de Ouro né? que vá a merda, né? Não presta pra nada. Pois é, mas esse filme tá crescendo, viu? Também o Sim. Get Out, isso daí tem possibilidade de chegar no Oscar. Eu sei que a gente não dá bola muito pra questão de premiações, a gente dá os nossos prêmios, né? Particulares, ainda bem, né? Mas tu sabe que isso daí fomenta o cinema, claro, né? Isso aí vai trazer dinheiro, mais possibilidade do pessoal atuar, de criar, né? Então você fica meio na esperança que filmes interessantes eles consigam chegar lá. Mas não deixa de ser um filme autoral, né? Dá pra você ver muito ali o registro do diretor, enfim. Eu acho, pessoalmente, brilhante a construção toda. Ele te deixa muito aflito, realmente. A questão racial é muito bem explorada no filme. Eu só acho mesmo que quando cai pra comédia, não estava preparado, entendeu? Ele, sim, é uma decisão bem interessante, curiosa, completamente diferente mesmo do óbvio. Só que ainda acho que é muito abrupto porque vinha sendo construído e tão bem, né? Se viesse sendo construído ali no mediano, ali tudo bem, mas não, estava muito bom pra degringolar, né? Então, acho que é mais pessoal. Claro, ele tem essa questão na comédia até porque tem um comediante, né, no filme, que ele é um cara de série de comédia, né? E tal, um comediante mesmo. O Daniel Kaluuya tá ótimo. Mas sabe o que eu gosto no filme, assim, que eu também li algumas críticas, né? As pessoas, elas têm esse lance, assim, de você... Como é que eu posso explicar? Numa época onde, claro, obviamente, o racismo é uma coisa que, né, que precisa, que tem que ser rechaçada, racistas, né? Tem que acabar isso daí, as pessoas têm que abrir a sua cabeça e sua mente. Mas numa época como essa, os racistas, eles inventam maneiras de não soar racista. Eu acho que é isso que no filme é interessante, né? Por exemplo, o pai da menina, que ele tá namorando, que é uma branca, família de pessoas brancas, ele comenta numa foto que o pai dele perdeu uma corrida lá uma corrida olímpica para um negro, entendeu? Então aquilo é tudo muito subreptício, né? Eu acho isso muito inteligente, né? O diretor, ele colocar no roteiro que, olha só, né? Claro que depois as coisas vão ser mais abertas, né? O racismo ele vai ser explícito, mas mostra toda aquela relação, tipo assim, a empregada sorridente e tal. Isso é muito interessante no mundo que a gente vive, né? Ele colocar coisas assim. É tipo quando saiu aquela série, como é que é? Dear White People, né? Que gerou aquela polêmica aqui no Twitter, o pessoal colocou, mas essa série faz racismo reverso, né? Cara, não existe racismo reverso, porque
né, o racismo ele é uma construção de um sofrimento de muitas épocas, né? De muito tempo, de muitos anos, né? Então, é interessante como as pessoas, elas tentam se reinventar, ou eu diria até reinventar o seu racismo, né? Mascará-lo, né? Para que ele não apareça, entendeu? Então tem muita gente que é gordofóbico, que é racista, que é homofóbico e tal, que fica tentando dourar a pílula, entendeu? E depois dá uma de vítima, né? Aí vem o vitimismo, né? Claro que o filme depois ele vai ter outros, né, desdobramentos e tal, mas ele é muito curioso, assim, é um filme muito inventivo. Eu acho que esse diretor aí, como é o primeiro filme dele, não é, do Jordan Peele, né, é o primeiraço filme dele, eu quero muito que ele continue, né, aliás, ele vai continuar já, né, a tratar de histórias assim mesmo, né, que abordem assuntos interessantes, né. Eu gostei do Corra, também foi um filme que eu assisti, acho que logo se não no começo do ano, assim, mais pro comecinho, mas foi bem legal. Então vamos acelerar a nossa lista aí. Vamos aqui tem alguns mesmo destaques aí, tá? Eu vou citar um aqui, que eu até te recomendei, Angélica, do Paco Plaza. Diretor interessante, né? Espanhol, bacana. Você falou que gosta muito dele. Eu também gosto. Ele fez um filme esse ano chamado Verônica. Só que, assim, atenção, não confundir com Verônica, também do mesmo ano. Só que é do Carlos Algara. Esse Verônica, do Carlos Algara, que ele co-dirige com o Alejandro Martínez Beltrán, tá na Netflix. Esse Verônica que eu tô citando aqui, e que é a minha recomendação aqui também, top 5, tá? Terror do ano. Aliás, top 3, tá? Vou jogar aí os melhores. O Mãe, A Ghost Story e Verônica. São esses 3 aí, que pra mim são os melhores. Tu gostou tanto assim do Verônica mesmo? Porque eu assisti o Verônica na época, porque assim, gente, eu sou fãzoca do Paco Plaza mesmo, entendeu? O Paco Plaza, o cara que tá envolvido em série que eu gosto, Películas pra Não Dormir, REC, né? É um cara foda, eu acho um cara foda. Um cara que tem uma inventividade e tal. Mas o Verônica, eu acho que ele é um filme legal, só que ele faz o mesmo que muitos filmes do mesmo gênero fazem, entendeu? É muito jumpscare, vagabundo, entendeu? Ele traz a questão da adolescência e tal, da responsabilidade que você pode colocar acima de uma criança, mas ele fica se utilizando desse, sabe? Eu posso explicar. Quando o Thelma que tu me recomendou o Thelma. Sim. Também, não sei se tu lembra, foi mais ou menos na mesma época. Que é um filme, inclusive, eu até coloquei na minha lista, que o Thelma é do Joaquim Trier, né? Que é um ótimo diretor, né? Fez Mais Forte que Bombas, que é impressionante. Pois é, então, mas esse Thelma eu achei um filme que já tem é mais curioso, como é inventivo, como ele mostra a questão de você você fazer um filho sofrer, né? Porque um filho tem um problema ali que eu não sei se eu posso contar, porque é spoiler, né? Mas tem uma questão que pode interferir, né? No ambiente, né? Em volta, no entorno, né? Perigoso, né? Pra saúde. Mas, cara, o Verônica, pra mim, foi um Paco Plaza muito mediano. Muito mediano. Na época eu não gostei, eu achei muito... Claro, não é um filme horrível, né? Mas também é um filme que não traz nada de novo, cara. Fiquei meio pau da vida com ele, assim, entendeu? É muito jumpscare, entendeu? A freira que é cega. Até me lembrou um pouco aquele negócio lá da freira que vai ter a continuação, lembra? Que a gente comentou que é a continuação esses filmes aí que agora tá na vibe, né? Agora é a Freira do Quarto. Vai ter ano que vem, né? Então. Sei lá, no começo do ano vai ter a Freira. Então, parece que são imagens assustadoras, mas que elas não atingem, assim, não me atingiu com tanta força quanto o Thelma, que você recomendou. Por exemplo, o Thelma eu achei muito mais rico. Eu lembrei de Thelma, tá? Você falou de Thelma, eu lembrei, já troquei, tá? Você mudou. Não, realmente, Thelma é melhor. Eu gosto mais de Thelma, que eu esqueci completamente de Thelma. Não que eu esqueci do filme, eu esqueci de colocar na minha lista. Realmente. Mas eu não sei, eu acho que o filme sim, ele se sabota. Acho que da segunda parte pro terceiro ato não é a mesma coisa, mas eu gosto muito da construção ali, sabe? Então eu me interessei bastante por aquela menina que joga aquele jogo, tem uma questão confusa visualmente, curti, entendeu? Eu acho assim, quando entra pra exposição, aí fica chatinho mesmo, sabe? Mas é um filme que, dentre os que eu assisti, eu acho que ele se destaca da sua forma, sabe? Isso no meu ponto de vista. Mas continue. É interessante porque é cinema espanhol, né, cara? Então, como a Espanha é berço de
putas filmes legais de terror, né? Vale a pena você, se você não quiser assistir o Verônica, você procura as outras obras do Paco Plaza, cara, porque ele é o cara, assim, que é um cara que tem uma inventividade, ele é um cara foda, sabe? Eu gosto do cara mesmo, né? Eu queria abrir aqui uma sessão, porque a gente já tá meio estourando no tempo, rapidinho. Aí tu me diz o que tu assistiu, tá? Dos filmes que tratam do tema e são divertidos, são engraçados. Tem uma vibe meio humorística, entendeu? Eu assisti um filme que ele é baseado num curta, chamado Fear Inc., né? Que é um filme onde uma galera contrata uma empresa que vai fazer ali uma brincadeira ali de Halloween, né? O cara que contratou, ele é um cara super cinéfilo. E eu acho muito divertido, sabe? Filmes sobre cinéfilos onde eles vão ficar tipo... tipo aquele filme do Wes Craven, né? Aí tá falando sobre cinema e sobre coisas que aparecem normalmente nos filmes de terror. Então ele vai vão começar a sacaneá-lo junto lá com os amigos, e depois a história também vai dar uma puta de uma merda. Eu procurei muito esse curta que eu queria colocar pro pessoal na internet, né? Mas o curta deu uma sumida do YouTube. Eu acho que o cara fez o filme e ele tipo tirou o curta dele de tudo quanto é lugar. Nossa, sacanagem. Mas eu acho, sei lá, acho que foi isso, porque o curta estava disponível há pouco tempo atrás, entendeu? Mas é um filme que além de tudo é engraçado. Que o cara ele vai ficar vendo as coisas que acontecem e vai falar assim, pô, isso daí tá parecendo muito filme tal, entendeu? Então é bem legal. É um filme assim, inclusive pra quem tem essa questão da cinefilia do horror, né? O Fear Inc. Eu recomendo inclusive pra ti então. Tem um que eu assisti também, eu acho que não sei se tu assistiu, que é o Happy Death Day, que é A Morte Te Dá Parabéns. Acho que você tá na Netflix esse filme. Ah, sim. Cara, assisti no cinema esse aí. Assistiu no cinema? As pessoas curtiram. Eu gostei. Curtiram bastante. Eu gostei. É um filme que parece vai lá, o Dia da Marmota do horror, cara. É bem divertido o negócio. Bem legal. É angustiante, né? Eu não curti não. Eu não gostei não. Mas sim, é divertidinho. Eu achei divertido. Não. Aí eu também acho muito comum, enfim... Tem muitos filmes que falam sobre isso, né? Tem um, inclusive, que é muito, assim, igual. Eu esqueci o nome agora, mas é igual. Esse filme é uma cópia, assim. Só colocou o terror ali no meio e o cara vive todos os dias... Não, mas é o Dia da Marmota lá com o Bill Murray, né? Não, mas tanto ele é uma cópia que ele menciona no final que é uma cópia. Sim, é feitiço do tempo. Feitiço do tempo. Ele fala, ela fala pra ele, pô, isso tá parecendo Feitiço do Tempo. Eu achei isso divertido, cara. Eu acho que o problema sou eu, que não gosto muito de referências. Ah, não, mas essa foi uma referência divertida, eu gostei. Agora tem um outro foi mais divertido. Que eu achei engraçadíssimo, que também não é um puta filme assim, mas ele é divertido, que é a Babá, The Babysitter, que tá na Netflix. Esse daí eu também dei risada pra caramba. A Babá super legal, divertida, gente fina, legal, apoiadora, né? Chapa, né? Super amiga. E caraca, é uma satanista dos infernos. Isso aí foi coisa totalmente que é a minha cara. Eu gosto muito de filmes que eu vou dar risada, entendeu? Com as paradas erradas do filme, né? Sim. São bem parecidos, né? Ambos divertidos. Esse ano teve de passagem também, né? Esse ano teve o Creep 2. A gente gostou muito do Creep 1, né, Angélica? Eu acho que esse ele consegue inovar. Eu acho que ele consegue. Tu tá sabendo? Deixa eu jogar esse bafo pra ti. Tá sabendo que o Creep 2 ele é 100% de aprovação no Rotten Tomatoes? Total, é 100%? Ele bateu? Que coisa, eu não sabia. Cara, eu primeiro assim que eu sou fãzoca do Mark Duplass. Beijo no coração, Mark Duplass, entendeu? Eu acho ele o cara. Não é só por filme de terror, não, pelo Creepy. Sim pelos filmes que ele faz. Que, cara, vão atrás dos filmes desse cara. Seja o filme de Viagem no Tempo. Seja aquele filme lindo que ele faz com a Sarah Paulson. Que tava na Netflix, que é um filme preto e branco, uma fotografia linda. Esse cara, ele realmente ele traz uma sensação muito parecida com o cinema que ele produz. Com esses filmes aí, o Creep 2... com que a gente sente assistindo, sei lá, The Office, que é aquela vergonha alheia absurda. Ele sabe, né, manipular os sentimentos do espectador e tu se sente mal. Eu lembro que o Creep 1 eu já me senti péssimo. Eu falei, cara, mas não sabe, não é aquele péssimo de deprê.
E se porque tu fala, cara, não, para. E esse daí é a mesma coisa. Só que ele inova trazendo a questão da mina que tem vídeos, ela é youtuber, né? Aí ela quer que os vídeos dela bombem, ela faz o sistema lá que ela vai visitar as pessoas, conhecer as pessoas, tipo assim, ela se arrisca, né? Ela se arrisca fisicamente, né? A saúde física dela em situações, né? Pra poder ter mais visualização no YouTube. Aí acaba conhecendo esse personagem do Mark Duplass, que fala pra ela que é um serial killer, cara. E ela continua, né? Naquela lá, achando que Sim. não vou contar mais nada, gente, porque se vocês não assistiram o Creep 2, cara, corre, porque tá bom pra caramba. Vai entrar na Netflix Brasil aqui, não sei quando, mas vai entrar. E, cara, coraçõezinhos do Mark Duplass, porque ele realmente, ele com o Creep, ele me trouxe um dos filmes que eu mais me diverti na época. Mesmo assim. Muito bacana. Gostei muito também. Aliás, né, Emerson, só pra gente ter a referência tecnológica do ano, né, que tu sabe, o Emerson já sabe, eu sou aquela pessoa que ama filmes que tratam de Skype, tipo assim, gente se matando no Skype, filme de terror, amizade desfeita. Amizade desfeita do Facebook que dá em história de terror. Eu me divirto com essa espécie de tranqueira, né? E assim, eu sei que não é uma diversão saudável, né, e nem elegante enquanto cinéfilo, mas eu tô cagando que eu só quero assistir e rir, eu só assim. Aí eu assisti agora recentemente, não sei se eu te recomendo, Emerson, porque talvez tu vá ficar puto, porque o filme ele tenta se levar a sério e ele é meio que um super cine, né? Vamos colocar assim, ele parece um super cine, né? Que é algo que passaria no super cine. Esse filme aí é o Like, Share, Follow, né? Que é um filme também desse ano, tá por aí pra baixar, pra quem quiser assistir, que conta a história ali de um garoto, tá? Um jovem, que ele é um youtuber, ele tem 2 milhões de assinantes do canal dele, pessoas que assistem o canal dele, ele faz aquelas live de game, né? E tal, jogando videogame. Aí, gente, como retratam os espectadores é a coisa mais divertida do mundo. É as pessoas conversando com ele assim, fulano, mas você não sei o que lá, sabe, todo bando de idiota, assim, ai fulano, mas como é que você faz não sei o que? O filme é hilário, Emerson, você tem que assistir, porque o cara, claro, ele vai tentar, ele tem esse lance que ele fala que ele tá ligado, ele está conectado a 2 milhões de pessoas, ele fala isso várias vezes no filme, Emerson, eu estou conectado a 2 milhões de pessoas. Aí tem uma mina e tal, que essa daí é uma mina que ele vai acabar, eu não vou revelar muito também, mas a mina é stalker, né? Ele vai inclusive descobrir que ela é uma stalker super próxima. E cara, essa história vai terminar tão mal, mas tão mal e tal, que, cara, é a cara da nossa época assim. Eu até acho que o filme, de maneira muito, né, sacana, ele meio que tem um olhar meio preconceituoso, como é que eu posso explicar? Um olhar meio preconceituoso, assim, pra essa questão do youtuber, sabe? Que tem essa relação toda, que tem muita gente seguindo, que é aquela web celebrity, né, e tal. Eu acho até que ele tem um olhar um pouco preconceituoso, mas que ele faz a situação degringolar e ser divertida pra quem gosta de histórias que, como eu vejo da merda na tecnologia, cara, é genial. O final, Emerson, o final desse filme, você tem que assistir. Não é um bom filme, já vou logo avisando, não é um bom filme. Ele é um intercine ruim, né, que ele tem um péssimo negócio de achar que tem que se levar a sério, né, isso é risível, é muito ridículo. Esse filme é o Like, Share, Follow. O diretor é o Glenn Gears, o roteiro também é do mesmo cara. O cara que faz o Garrett é um ator chamado Keenan Lonsdale, que eu até achei ele bem talentoso, né? Inclusive ele mostra os vídeos dele, Emerson, são uns vídeos bobos, Emerson, só tu vendo, do que ele faz no YouTube, sabe? É bem o que tem mesmo no YouTube, né? É bem alguma coisa tipo Felipe Neto, sabe? Alguma coisa assim. É totalmente, sabe? Você fala, nossa, juro que você tem 2 milhões de inscritos no seu canal, fala sério, né? E tal, é divertido da base da tranqueira, né? E tal, né? É uma recomendação com cuidado que é merda. Eu fiquei com medo porque ele na frente desse filme tá horroroso. Eu meti um horroroso, eu mandei minha lista pro Emerson, aí coloquei assim, brava, né? Eu coloquei horroroso. Aliás, falando em horroroso, menção super horrorosa, mas você já ouviu falar de um filme chamado Esta é a Sua Morte? Não. Não, cara, pois é, esse filme ele saiu recentemente por aí, na locadora do Paulo Coelho, então é fácil de achar.
O filme, ele é do diretor é o Giancarlo Esposito, que não sei se tu assiste Breaking Bad, se tu assistiu. Adoro. Então, tu lembra do Gus, né? O Gus Fring, Sim. Né? O personagem é o Giancarlo Esposito, né? Então esse filme, assim, bom, eu vejo ele assim, até como um veículo para a atuação do Giancarlo Esposito, né? Só que ele é um filme tão problemático, é um filme assim que a premissa inicial dele, você até entende como ele é um filme de crítica ao vício pelos reality shows, sabe? Esses Big Brother da vida, sei lá, aqueles lá que a mina quer arrumar um namorado, ou quer arrumar um casamento, né? A premissa inicial é essa, só que o filme tem um problema muito grande, né? Uma mina, ela vai morrer, ela morre ali ao vivo, né? Para não sei quantos milhões de espectadores. Aí a emissora, né? O personagem principal, aliás, que é interpretado, acho que pelo Josh Duhamel, né? Ele é o cara lá que é o apresentador, ele entra em crise e tal. E, porra, a princípio você fala assim, nossa, o cara entrou em crise em relação à questão do reality show, né? Ele fica falando o tempo todo, você que está sustentando isso, tipo Tropa de Elite, sabe? Você está sustentando esta droga, um negócio assim. Só que, porra, o personagem dele toma outro rumo dentro da história, e a emissora, por algum motivo que é totalmente inverossímil, isso daí, a emissora consegue, através de um pequeno, né, um detalhezinho mínimo ali, de falar assim, olha, o que a gente pode fazer? Será que a gente pode fazer um show, um reality show sobre suicídios? Só que a gente coloca ali uma questão que vai trazer a emoção do público, né? Por exemplo, a mulher, ela vai se matar porque ela matou o marido, que estava abusando da filha e enterrou o marido. E ela quer se matar ao vivo por 300 mil reais. 300 mil reais não, né? Senão a pessoa não se mata. 300 mil dólares, né? E tal. E aí, na verdade, as pessoas vão votar pra, né? E tal, tem aquele lance da audiência. E, na verdade, se constrói ali várias maneiras de se suicidar e todas elas tendo alguma parada, assim, que é pro bem, entendeu? Vai pro bem de alguém. O cara vai se matar, mas é pelo bem da família. O cara vai se matar, mas é porque, sei lá, ele fez a coisa errada e queria se matar. Então, ele é um filme, gente, que é um puta gatilho total e completamente assustador, glamourizador do suicídio, cara. É assustador como eles constroem uma história sobre suicídio, aonde ninguém, em nenhum momento, nem o pessoal que é contra suicídio, eles colocam essa questão, né? É um filme muito perigoso, inclusive. Eu lembro que na época, quando o pessoal falava lá de 13 razões, né? E de maneira muito justa, não é verdade, meu amigo? Não sei se tu viu essa polêmica, né? Sim, mas não assisti a série. Justamente por causa da... Enfim. Dos gatilhos, né? Do que eu imaginei mesmo. Não, ou seja, mas é uma questão que eu acho um problema a obra que ela faz a glamorização dessa espécie de coisa, né? Então é um filme horroroso, tenebroso, assim, que eu assisti e fiquei total e completamente chocada por ser um filme, assim, muito irresponsável nessa questão, ser um péssimo filme, já que ele tem um problema muito sério, como os personagens, eles vão mudar de ideia de maneiras, sabe, estranhas, as ocorrências, sabe, são sem sentido, né? E era para ser um veículo pro Giancarlo Esposito, que é um grande ator, mas é um filme horroroso e tenebroso. Tu sai do filme com a sensação de vazio e horror. Eu lembro que eu assisti com o Marcos e falei, nossa, a gente ficou até 2 horas da manhã, né, porque tava tarde vendo essa merda, de ódio, sabe quando você fica querendo saber como é que vai terminar? É assim, né, que horroroso merda. Mesmo isso daí. Que pena. Uma merda. Esse passo longe, então. Tem um aqui que eu vou citar só de passagem também, porque não curti muito, apesar de gostar da experiência, acho um filme bem diferente, assim, pro lado ruim da coisa, sabe? Que é o Amores Canibais, que na verdade eu tô citando porque é da diretora, a Anne Lily Amirpour, que fez o A Garota Sombria Caminha pela Noite, né? E ela vai fazer esse filme que foi lançado esse ano aqui no Brasil, que é a história de uma menina que se apaixona por um canibal. Esse canibal é o Jason Momoa. Tem o Jim Carrey fazendo um eremita. É um filme bem confuso, humor bem contido, negro, estranho, sabe? Se passa no deserto, então ele tem uma coisa meio de faroeste, mas com um pouquinho de terror por causa dos canibais e um envolvimento completamente deturpado, uma coisa bem estranha. Pessoalmente eu curti a experiência de ter assistido, apesar de saber que não é um filme bom,
entendeu? Eu acho um filme que tem muitos problemas. Não sabe pra onde que vai, enfim. Mas a experiência de se assistir, e eu acho que até que era essa a intenção da diretora, então ela foi feliz nesse caso, né? Era causar esse desconforto mesmo. Causou em mim e eu gostei bastante. E o Raw? Tu assistiu o Raw? O Já que Raw... você tá falando de diretoras? que interessante. O Raw. Eu acho que eu tive muita expectativa por esse filme. Não costumo ter, não gosto, eu sei que isso prejudica bastante a experiência, mas eu acho que eu tive muita expectativa. Por conta aquelas notícias, muitas assim, sobre o extremismo dele, sabe? Então eu fui esperando um filme extremista, acabou vindo outra coisa, tudo bem, vai vir outra coisa. Só que eu acho que o filme, ele, durante ali, o desenvolvimento, ele vai abraçando algumas coisas e ele não termina de falar sobre elas, entendeu? Então eu acho assim, interessante o começo, por exemplo, como ele discute o carnívoro, né? Ele faz muitas críticas ao consumo de carne, por exemplo, né? Só que... entendi. É um filme pró-vegetarianismo? Sim, eu não sei se porque esse ano eu mudei, virei vegetariano e tal, eu vi dessa forma, acredito que sim, tenha essa crítica aí, sabe? Ao consumo de carne, e a carne como uma representação da descoberta sexual e do amadurecimento. Acho que tem sim as suas simbologias, as suas alegorias ali. Só que é um filme que muitas vezes exagera no ponto, entendeu? Então tem cenas ali que realmente, assim, tudo bem que se eu posso falar assim, não, mas está representando o jovem intenso. Porém, eu acho demais, entendeu? Eu acho que ele perde muito a linha dentro da sua proposta. Apesar de ser um filme interessante, entendeu? Eu não vi ainda. Eu vou assumir aqui que eu fiquei com um pouco de preguiça do Raw, viu? Tô esperando baixar um pouco a poeira e tal, aí vou e assisto. Né, e tal, mas sei lá. Tá na lista de qualquer maneira, eu tenho uma lista gigante, pra quem me conhece, né, e tal. Então tá na lista aí pra assistir, porque... Afinal de contas, são filmes de diretoras, eu costumo, né, fazer questão de assistir, porque vale a pena. De qualquer maneira, vale a pena, porque a gente sabe quanto filmes ruins que tem dos caras, né, e tal. Quando tem um filme de uma diretora que não é legal, o pessoal já fica... que é a minoria, né? É, a minoria, pouquíssimos filmes de diretora, né, e tal, né. Queria mencionar rapidinho também, aqui antes de terminar, porque a gente já estourou o tempo pra caramba, eu assisti também o El Bar, tá? Ótimo. Que eu achei muito divertido, mas eu acho que falando de Alex de la Iglesia, diversão tá junto, né, com o gênero, né, que ele é ótimo, né, então é um filme bem legal mesmo, o El Bar, né, do Alex. Tu gostou também, né, Emerson? Tu viu? Também tá na tua lista. Curti bastante. É bacana essa questão das máscaras caindo. Eu acho que a gente conversou, a primeira vez que a gente se encontrou, a gente falou sobre isso, eu gosto muito. E ele aborda com humor, uma crítica social bem interessante. A questão do status, como que aquele morador de rua ele vai agir nessa circunstância por conta da antecipação da desigualdade. Acho bem interessante, é um filme legal. Muito, muito legal. Até a questão de políticas assim opressoras, né? Que ele coloca o bar como, né, um ambiente de... Como é que eu posso dizer? Um ambiente onde as pessoas estão presas ali e o governo está tentando esconder tudo, né? Isso é muito foda, né? Sim, muito interessante, sim. Né? O Alex, muito interessante. O Alex, ele coloca as coisas ali também no subtexto ali, que vale muito a pena, né? Procurar. Sempre. Né? É um grande diretor, né? Eu acho. Um grande diretor. Sou louco fazer um podcast sobre ele, por sinal. Tá convidado. Nossa. Se tu gosta do cara, Por favor. Saiba que a gente já tá com um podcast sobre a filmografia dele na pauta da gente uns 4 anos, entendeu? Então, a hora que tu achar, a gente começa a assistir, bora lá fazer, né? Que bacana. Um podcast sobre ele. Legal. Anotado. E aquele The Void? The Void. Né? The Void é Angélico, foda. Você gostou mais do que eu. Eu gostei bastante. Fiz um podcast. Chamei os meus amigos, fãs de Lovecraft. Podcast coraçãozinho S2 mesmo. Não vou falar nada, só vou falar assim. Cara, só escute o podcast que você já vai saber a minha opinião. Cara, e gostei muito, né? Também não é desse ano, mas saiu nesse ano. The Void achei um filmaço. Sou fã de Lovecraft, muito fã de filmes de terror, então, né? Eu gosto de filmes referenciais, né? Não tenho problema com filmes que tratam referências, contanto que ele as tratem bem, sabe? Bem. Sim, aqui acontece isso, inclusive. Sim. Rapidamente aqui, porque a gente estava muito ansioso, né? Sei lá, pelo menos quem gosta muito de Olhos Famintos. Saiu aí o Olhos Famintos 3, né? O Jeepers Creepers 3. Que foi uma coisa tenebrosa e horrorosa e ruim, péssimo.
E depois eu não sabia a história do diretor também, não que isso conte fundamentalmente, né? Mas também o diretor é um cara muito problemático, também é um dos caras que foi contado aí as paradas que ele fez, o cara que teve preso e tudo, né? E o cara aí continua produzindo filme, né? Esse daí tu viu, Emerson, o Olhos Famintos 3? O Jeeper? Não vi. Inclusive não vi os 2 anteriores. Ah, não, os outros 2 eu assisti, eu gosto muito, por sinal, independente do diretor merda. A merda no sentido como ser humano, né? Mas acho que tem até uma coisa a ver com a questão de... Porque é o seguinte, isso aí era da produtora do Coppola, né? O Olhos Famintos, ele saía pela produtora, a produção, né? Era da empresa dele, né? Depois também saiu esse daí de maneira independente, demorou um século pra sair. O filme não é divertido, sabe? Enquanto os outros filmes eles tinham uma questão da máscara do bicho ser legal, dos ângulos e tudo, esse filme não. Esse filme é de uma pobreza, sabe? É quase um filme trash, mas um filme trash não divertido, né? Onde tu vê que tem ali umas maneiras de o pessoal mostrar, né, os efeitos ali, práticos, mas que também não ficaram bons. A história é sofrível, cara, é triste. A gente, eu e o Marcos, apelidamos de Jeep Creep, né, porque é tão ruim que a gente só chama de Jeep Creep, né, o filme, pra você ver, né, e tal, né. Pra finalizar, eu acho que aquele Delure, né, Delure. Ou A Atração, ou o Cork Dancingo, que é um filme polonês. Nós dois assistimos hoje. Tu assistiu hoje também? Assisti hoje também. Cara... Na verdade, eu tinha começado a assistir esse filme, eu achei uma doideira, falei assim, não, vou guardar pra uma outra oportunidade. Aí eu assisti hoje, né? E bacana, gostei muito, viu? Gostei porque ele é folclórico, ele fala sobre a sereia de um jeito que eu acho bacana. Na verdade é um musical terror. Eu acho que é bem doidão, sabe? E tudo ali é por querer mesmo. Não é um filme assim catastrófico, perdido, que coloca muitas coisas. Eu acho que ele coloca muitas informações ali, mas ele sabe dosar isso aí e ter um equilíbrio pro lado engraçado. Eu acho que ele não consegue se situar exatamente o que ele quer. Olha, esse filme é o seguinte, gente, o Delure, né, ou seja, seria qualquer tradução, é a atração, não é isso? A atração, né? A atração. Ele é um filme assim, que ele é muito interessante visualmente, tá? É um filme que ele é musical, sim, porque do nada as pessoas começam a cantar e dançar e tal. Ele tem um visual genial, porque ele tem um visual que parece de videoclipe dos anos 80, sabe? Tem uma banda lá polonesa que escreveu as músicas, né, que é a banda chamada Ballade e Romance, né? Que é muito legal, tá? As protagonistas são legais, que fazem as sereias, né? É uma história que vai contar a história assim, de duas moças jovens, assim, que são sereias, né? A prateada e a dourada. E aí elas vão acabar se envolvendo com o pessoal que é de um cabaré, sabe? Uma banda, né? É um cabaré, assim, que parece alguma coisa perdida ali dos anos 80, sabe? Onde as músicas todas têm aquele sintetizador, teclado e tal. Aliás, o filme começa de maneira genial, né? Com uma música engraçadíssima, uma versão, aliás, muito divertida. Mas o filme, ele tem esse negócio de você fazer aquela análise do desejo de poder, vingança e tal, né? Sexo, né? Porque elas são... Não sei se é spoiler, gente, mas elas são moças... Quando elas estão assim, elas estão secas e com as pernas delas, elas não têm nada, elas não têm nenhum órgão sexual, né? Então, inclusive tem um momento que o personagem se refere a elas são totalmente Barbies, né? Logo lá abaixo, né, e tal, né? Claro que elas, quando elas estão ali com o rabo de peixe, ali tem um órgão sexual, né, e tal, isso é colocado no filme. Mas é um filme que, gente, assim, só colocaram no Facebook, assim, pra mim, que foi maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Não. Cara, esse é um não filme tanto. interessante, gente. Não sei se é um filme maravilhoso, de uma diretora, tá, que o nome dela é a Agnieszka Smozyska. Nossa, um nome bem doido, assim, né, e parece alguma coisa... com pretensões lynchianas, tá? Parece algo que o Lynch faria, tá? Meio videoclipe dos anos 80, mas as músicas são interessantes, as atuações são legais, né? Eu coloquei esse filme até como assim, parece uma história de o que teria que ser a Pequena Sereia. Vamos colocar assim, por quê? Sabe a Pequena Sereia da Disney? Aquele, né? Teria que ser terminado daquele jeito, desse filme inteiro seria o certo, porque na história original lá que eu acho que é do Hans Christian Andersen, né?
A história termina assim, se o cara não se apaixonar por ela, naquele período que ela tá, enquanto humana, ela vai se transformar em espuma, né, da água do mar e tal, né. E esse filme ele termina como deveria realmente acontecer, porque no original do Hans Christian Andersen não tem nada a ver com aquela história Disney, nada. Se alguém quiser uma história até inclusive um pouquinho mais verossímil da sereia, assista lá o Teatro dos Contos de Fada, né, porque ali o pessoal foi um pouco mais, né, realista, né. Mas é um filme interessante, ele me parece um filme muito bonito visualmente, só que, saca, é uma história de folclore, é um filme, né, lúdico, né, e tal, tem a questão folclórica, tem a quebra da realidade, né, imagina duas moças se transformar em sereia no palco, né, tem um momento que elas se transformam em sereia no palco, sim, né, porra, e todo mundo se envolve e sabe que elas são sereias, tem um personagem que é o Tritão, né, que, né, ou seja, é um mundo onde os humanos convivem com seres não humanos, seres míticos, né? E claro que essa convivência também não vai ser pacífica. É um filme interessante, mas eu não sei se é um puta filme, meu Deus do céu. Não, passa longe. É uma mistura de Pieles, aquele filme que saiu na Netflix, com um espanhol, né? Com alguns filmes do Sion Sono. Eu senti muito essa vibe aí. Só que, claro, de uma maneira bem mais contida, assim. Porque, enfim, não tem grandes pretensões, não. Eu acho que a análise que o Sansono faz nos filmes dele, assisti alguns, infinitamente, é mais interessante do que a desse filme, sabe? Muito mais crueldade, né? Uma análise familiar, uma sociedade, né, problemática e tal. Mas é um filme que, veja bem, como ele é um filme interessante, inclusive visualmente, é algo para se prestar muita atenção, né? Tanto nas atrizes como na diretora, né, gente? Eu acho que vale a pena continuar pensando. É uma ideia interessante, né? Pois é. E é isso, né, Emerson? Acho que a gente dá uma passada na nossa lista aqui. Pode ter faltado coisa. Teve, por exemplo, Death Note, né? Que é totalmente galhofa, a gente nem mencionou. Descartável, né? Descartável. Diário de Exorcista, um filme brasileiro, né? Diretor do Renato Siqueira, Silveira, não sei. Muito ruim também assistir. Eu não gostei. O Rastro, apesar de achar né? que bacana e tal, interessante. O Rastro eu não gostei também. Teve um da Bélgica chamado The Belko Experiment também, que tá na mesma vibe aí, filme ruim também. Não é legal. Eu não vi esse daí. Mas rapidinho, só pra justificar, a gente não falou muito de cinema brasileiro aqui por um único motivo. O que saiu de terror, seja da Juliana Rojas, ou então da Gabriela Amaral de Almeida, não sei se já saiu, tá saindo em festival, gente. Então, é claro, tanto como esses filmes aí, alguns estão com lançamento aí, mesmo eles sendo produzidos no ano anterior, então com data de 2017, os brasileiros a mesma coisa, gente. Cadê os filmes nacionais pra gente poder assistir de terror, entendeu? Que eu tô doida pra ver esse filme novo da Juliana Rojas. Eu quero muito ver o filme da Gabriela Amaral de Almeida, que é a diretora foda, tem uns curtas maravilhosos, sabe, Emerson? A gente até comentou sobre os curtas dela. Então, gente, né, a gente quer falar mais, porque os que eu tive acesso, o Rastro, não gostei também mesmo, assim. Ele parecia um filme super interessante, a premissa legal e tal. Eu vi entrevista do diretor. Só que, né, eu achei que, né, também não foi interessante, não foi legal. E o Diário de Exorcista é qualquer bagulho, né, mano? Não sei comentário. E é isso, né, gente? Vamos então terminando por aqui, meu amigo? Vamos. Deixar uma mensagem de ano novo pra essa galera. E aí, galera, o Emerson, será que ano novo aí, 2018, será um ano bom pro cinema também? O que tu acha, Emerson? Eu sempre tento pensar que sim, né? Pro terror, não sei. Também a gente sempre fica com dúvida, mas tomara que sim, vamos lá. A gente vai estar assistindo aí, sempre juntos. Sim. Detalhe, hein, gente? Eu e o Emerson aqui tem o sistema. O Alan não, Alan, tu tá ouvindo, beijo, mas tu é um furão. Porque a gente coloca no Twitter, a gente coloca a nossa arroba, tá? Eu sou Angel Masmorra, o Emerson é Crono do Acaso, né, Sim. Emerson, lá no Twitter. E a gente marca um ao outro e fala assim, o Emerson pode ir lá no meu Twitter, você vai ver lá, menções. O Emerson, Angélica, saiu tal negócio, interessante. E eu, se pinto alguma coisa, eu também dou um toque. Olha aí, Emerson, dá uma olhada nesse. Então a gente fica compartilhando filmes interessantes até pra gente possa ter esse bate-papo no final do ano. Então vocês podem, inclusive, marcar a gente. Sim, viu? E sábado é sagrado, né? Sábado tem uma parada. Sábado aqui em casa é
noite de assistir filme de terror. Então a gente sempre compartilha, inclusive nos sábados. Então não deixem de seguir a gente no nosso perfil lá no Twitter, tá? Visitar o blog do meu amigo Emerson, que ele escreve muitos textos legais. Ele é um cara muito ativo, né, Emerson? Tá sempre compartilhando, né, cinema com todo mundo. Faz um jabá aí pro povo aí que não conhece ainda direitinho. Eu tento escrever bastante, né? E, enfim, o Cronologia do Acaso já existe há alguns anos aí, uns 5, 4, que eu escrevo e gravo podcast sobre cinema alternativo também. Principalmente filmes com viés humano, né? Então a gente dá prioridade a esse viés mais filosófico. E é isso, né, Angélica? Obrigado aí pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. Uhum. Como é final de ano, a gente abre um pouco mais o coração. Sim. Eu estava lembrando hoje a primeira vez que a gente gravou juntos, né? Que foi perto também do final do ano. Uhum. E eu tinha falado para você que eu curtia muito podcast, já conheço já há muito tempo. Acho que as ideias batem. O Cronologia do Acaso não seria nada sem vocês. Eu sempre disse isso, né? E apesar da gente estar distante muitas vezes, a gente está muito perto, né? Então eu vejo o seu trabalho, você vê o meu, a gente se comunica, se fala, final de ano a gente grava e brinca, dá risada. Você é uma grande amiga, o Marcos também, todo mundo. Então muito obrigado, tá? Sempre uma honra. E beijo no coração, sempre. Obrigada, meu amigo. Eu também. É uma honra, né, gente? A gente saber que a gente pode participar, nem que seja um pouquinho, assim, na questão cinéfila de alguém, né? É uma honra muito grande, meu amigo. Fico feliz e você sabe, né, que nem você falou, você tá longe, mas tá muito pertinho do coração, que é o que importa, né? Tá bem próximo ali. Você e muita gente boa que tá escutando a gente agora, você ouvinte. Eu coloquei no meu Instagram, quando que eu ia gravar esse podcast, muita gente foi lá e respondeu. Quer ver? Deixa eu só mencionar esse pessoal maravilhoso aqui, que o pessoal é muito fofo. O pessoal usa umas arrobas bem malucas, aí eu não vou saber os nomes direito. Mas eu quero só deixar um super beijo aqui pro pessoal que comentou na minha publicação. O Diogo Scooby, né, o Diogão, que é lá do Cachorro Solitário. Ele falou sobre o Creep 2, o Mother e It. O Will, que acho que é do Will lá do podcast, ele falou sobre Corra, o Fragmentado, e teve muita gente que curtiu e também comentou lá. Então, gente, beijo para todos vocês, beijo para quem gosta de cinema, independente de gênero, sabe? Porque você é foda. Porque tem muita gente que eu conheço, eu vou sempre bater na mesma tecla, que fica com frescura de gênero. Não assiste terror, não assiste faroeste, não assiste o sci-fi. Então, gente, tem obra foda em todos os gêneros. Basta você procurar. Tá, a gente tá falando de terror aqui, mas a gente vai passar o ano, né, e como a gente fez aqui também no nosso blog, no nosso podcast, falando de cinema de tudo quanto é gênero, né, então, seja muito bem-vindo, caso seja o primeiro podcast, não deixe de nos apoiar se você puder, realmente o seu apoio, ele faz com que o nosso projeto, ele continue, ele prossiga, tá, então, clique aí no link do Padrim e nos ajude doando qualquer valor pra gente, nos apoiando mensalmente. Siga o nosso perfil lá no Twitter, que é @masmorra_cast, e a nossa página do Facebook. Dê o seu curtir, porque eu ando muito, muito borocochô com o curtir da página lá, que tá muito pouquinho, gente. Vão lá dar essa força pra gente, valorizar o nosso trabalho. Acesse lá, é facebook.com/cinemasmorra. E é isso, Emerson. Feliz 2018 pra todo mundo. Muita força aí, gente, que as coisas vão melhorar. Sejam, né... pesquisem política, pesquisem os políticos, acessem as polêmicas e, cara, a gente precisa fazer um Brasil melhor, né, cara? Estamos precisando, né? Então vamos lá, a luta, né, gente? Sim, e Copa do Mundo que vai ao inferno. Foda-se a Copa do Mundo. Sim, a gente tem mesmo que ir atrás de melhorar e tentar resolver, se não, pelo menos, né, se politizar pra buscar até um país um pouco melhor, gente, né? É isso, né? O cinema tá aí pra isso, pra ajudar nisso. Então, beijinho e até o próximo podcast. Isso aí, tchau, todo mundo, feliz 2018 e vamos nessa, vamos fazer uns cultos aí, né? Fazer uns rituais. Vamos fazer um ritual agora. Tutaj wszystko jest nowe, światło, dźwięki, panie i panowie, kolorowe neony puszczają do nas oko z każdej strony. Szum, szum, szum samochodów i ulic, zawrót głowy, zostajemy, nie ma mowy. Szum, szum, szum samochodów
ludzi, smaki, zapachy, cienie i blaski i oklaski, gołębie, alarmy, klasony i schody.